E aí galera, como vocês, Alexander, um russo que mora está aqui no Brasil. Vamos começar hoje a ver um vídeo com vocês junto sobre guerra, né? Todo mundo fala sobre guerra Rússia com a Ucrânia. Então galera, eu gostaria de fazer um vídeo reagindo com alguns vídeos que vi na internet, explicar uma situação mais ou menos que está acontecendo lá. Eu sei galera que a situação está muito complicada, difícil de entender o que está acontecendo. Até nós russos não entendemos por que essa guerra começou, né? A Rússia com a Ucrânia. A Rússia também não acredita e até o último momento não acreditou que essa pode acontecer, mas infelizmente aconteceu, né? Eu acho que essa foi muito besteira que o presidente da Rússia fez. Pode ser ele tive um motivo algumas, mas fazer essa guerra sem nação para mim é muito esquisito, sabe? É muito difícil entender. Nós russos não entendemos isso, os ucranianos também não entendem isso que isso aconteceu. Mas vamos apertar play e tentar entender porque, qual a razão, o tipo ele pensou, o que a Rússia também pensa e o que os jornais de vocês mostram sobre isso. Vamos começar a apertar play e ver esse vídeo. Поехали. Aqui no leste da Ucrânia, Ó quase galera, na deixa eu fronteira com a apertar o Rússia, vídeo para vocês. Essa para atender, esse foi um jornal feito acho que em 2018 ou 2000, sobre guerra que começou no território de separatistas que tem lá na Ucrânia desde 2014. Quando tinha revolução lá na Ucrânia, o presidente de Ucrânia fugiu, né, para a Rússia, né? E tinha parte do Ucrânia que separou da Ucrânia, que é parte mais perto da Rússia, né? Os povos não gostariam de, como esse novo político que chegou lá, eles achamos lá na Rússia, falando notícias que eles são os pró-americanos, né? Um miliardário de Ucrânia lá, que foi colocado através dos Estados Unidos, não sei se é verdade ou não, mas mostrou isso lá na Rússia. E tem muitas pessoas que não admitiu esse presidente novo que foi depois da revolução colocado lá na Ucrânia, e essas pessoas, por causa de não admitir isso, ele se separou da Ucrânia. Como ele falou, nós somos russos, nós se achamos mais parte da Rússia, então eles se separaram desses lugares de separatistas que tem lá. Nunca vou parar vídeo. Eu lembro que nesse tempo, quando tinha revolução lá na Ucrânia, tinha muito quadros fortes e feios que acontecia lá na Ucrânia. Eu vi uns imagens, né, nessa época que tinha lá no 2014, que tinha policiais, né, segurança lá no Ucrânia, policiais lá do Ucrânia mesmo, sabe? E o povo lá jogava coquetel Molotov, sabe? Tem alguns policiais que foi queimado vivo. Isso foi mostrado no TV, sabe? No jornal. Tinha acho que foi o Odessa, um teatro, uma coisa do tipo, que tínhamos algumas pessoas do Ucrânia que eles são os pró-russos ou são os russos. E o que aconteceu, uma situação muito feia lá que eu vi em 2014, nessa revolução, tinha alguns russos que foi fechado nesse teatro, fechado porta, que a pessoa não pôde sair de lá, e pessoas do Ucrânia jogou muito coquetel Molotov, basicamente tocou fogo nesse prédio. Tinha muitas pessoas que morreram dentro desse prédio, pessoas que gostariam de ficar como Rússia, né, pessoas pró-russos. Alguns, eu acho que o russo também tive lá, e tinha um quadro muito forte que eles foi queimados vivos dentro desse prédio. Com tão raiva pessoas da Ucrânia tinha, como essas pessoas como falar, pró-russos, né, que gostaria que tinha mais junto a Ucrânia como Rússia e etc, sabe? Mas essa foi uma imagem muito forte, para mim isso foi também muito loucura, né? Tinha uns quadros que a pessoa pulava do janela para se salvar para não ser queimado vivo, e algumas pessoas matavam eles para matar mesmo, sabe, na rua. Essa foi muito loucura. Nunca você vai ver que no 21 não vai esperar ver que pode acontecer isso, né? Essa imagem foi muito forte para nos russos ver, né? Então esse negócio é muito, muito feio que está acontecendo. E essa revolução foi muito, muito... Galera, isso para atender, sabe, para vocês que esse negócio, já como eu falei, começou desde 2014. E essa guerra, como ele falou em russo, обстрелы, né, com pessoas tirando de um lado para outro, desde 2014 até 2022 tive esse обстрел, esse tiroteio de um lado para o outro, no lado do Ucrânia para o lado de lugar separatista, onde lugares que tem que foi separado
da Ucrânia já desde 2014. Então essa guerra praticamente nunca acabava, mas sempre ficou nesse lugar, sabe? Onde o lugar separatistas, como o mundo inteiro o mundo inteiro não reconheceu esse lugar como separatista que ele quis separar. A Rússia também não muito reconhecia neste tempo, mas antes de entrar lá na Ucrânia, para justificar também, né, Putin reconheceu esses lugares como separado, como país diferente, né? E essas pessoas que moram lá nesse lugar de separatistas, ele pediu apoio para a Rússia, apoio militar, né? Que essa guerra não pode acabar, que sempre a Ucrânia tirando nós, e eles pediram apoio militar, né? Por esse motivo e por causa de lutar, Putin entrou na Ucrânia, né? Volodymyr Zelensky disse que não vai insistir para que a Ucrânia faça parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Durante a entrevista, Zelensky deu sinais de uma possível abertura a negociações com Moscou. Conforme o presidente da Ucrânia, seu governo está disponível para que um compromisso seja feito sobre os territórios separatistas no leste da Ucrânia, reconhecidos como independentes por Putin. 3 dias antes de invadir o território ucraniano, a Rússia considerou de forma unilateral as regiões pró-Rússia de Donetsk e Luhansk como repúblicas soberanas e independentes. Para não alongar... Aqui, galera, eu gostaria que vocês entendiam o que está acontecendo aqui, como a Rússia, o presidente da Rússia, né, Putin, ele invadiu a Ucrânia, que os Estados Unidos queriam colocar a Ucrânia na OTAN, né? Então, ela pode colocar a Ucrânia na OTAN, americanos podem colocar sua base militar, as suas raquetas, né, no território de Ucrânia, né. Tem algumas informações que saindo da Rússia que falando que os americanos têm alguns laboratórios químicos que tem no território da Ucrânia, não sei se é verdade ou não é, mas mostrando que achou alguns laboratórios químicos que tinha uma moça lá dos Estados Unidos que ela também concordou que eles têm lá na Ucrânia alguns laboratórios químicos. Então, a Rússia se muito preocupou, ele achou que eles podem fazer americanos que podem fazer algumas armas biológicas ou químicas no território de Rússia. Não sei se é verdade ou não, só passando para vocês, só vi que vi na notícias. Funcionária do governo norte-americano, dizendo exatamente isso, que o governo norte-americano, embora tivesse negado peremptoriamente isso, ela, quando colocada sob juramento nos Estados Unidos, perante o Senado, ao responder uma pergunta do Marco Rubio, dizia que havia, sim, um programa de biológico, obviamente que nunca vai dizer que são armas biológicas, mas havia um programa neste sentido. Então a alegação russa não é equivocada nessa história toda, nesse processo todo. Havia sim, e aparentemente o grande medo dos americanos era com relação à eventual tomada desses laboratórios pelos russos, e se os protocolos haviam sido adotados no sentido de impedir que houvesse controle desses laboratórios por parte dos russos. Para não alongar, vou pegar o ponto crucial, né? O Zelensky, o presidente da Ucrânia, Zelensky, que hoje, né, de repente apareceu como a figura, a encarnação da resistência democrática no Ocidente, o que é estranho, né? Ele não tem nem essa estatura, nem essa longevidade na política, nem essa unanimidade na Ucrânia, para aparecer, de repente, como o mocinho da história, diante do qual, né, quem pronunciar o seu nome em apoio a ele, ou os estadistas que se aproximarem dele, como nós vimos, Boris Johnson, Macron, Biden e todos esses mortos-vivos da política, eu sou Zelensky, fica tudo bem. Então isso está estranho porque qual é o ponto? O Vladimir Putin está blefando. Ele queria essa guerra por um expansionismo bruto e fim de papo e inventou a história de que o território ucraniano estava servindo para outros interesses
de confrontação da Rússia, não declarados? É isso que diz o Putin. Aqui, galera, o que eu gostaria de ver, eu sabia que essa história não é muito fácil de atender, envolvido muita coisa. Para mim, galera, escuta o que eu falo. Para mim, eu vejo essa guerra Estados Unidos e Rússia. E eu acho que os Estados Unidos têm alguns interesses que tem na Ucrânia, como a base atômica que temos lá no Chernobyl, como muito fronteira para perto como Rússia, por exemplo, ela pode colocar suas bases militares. A Rússia não pode fazer nada contra isso, porque é muito perto e os Estados Unidos queriam atacar no território da Ucrânia a Rússia não vai poder fazer nada com isso, não vai ter tempo de responder no ataque de raquetas, no ataque de umas armas biológicas, o que é raquetas, bomba atômica, nuclear. A Rússia praticamente não vai ter tempo de responder, sabe? Então eu acho que o presidente Putin, ele fez na base de segurança da Rússia, ele quer proteger o país dele, sabe? Na minha opinião, eu acho que guerra é esse jeito errado de resolver problemas, precisa ser politicamente, conversado mais no TV, abrir os olhos para pessoas, eu acho que isso pode acontecer, mas, como eu falo, não justifica fazer uma guerra com pessoas, com o sofrimento das outras pessoas que está acontecendo lá na Ucrânia. Mas nós precisamos atender também que não tem santos nessa história, que os Estados Unidos também não são santos, porque desde quando tinha a Soviet Union, que quebrou no ano 91, que países da Rússia se separou, que tinha a Ucrânia, os outros países que estavam junto com a Rússia, os Estados Unidos, CIA dos Estados Unidos, um grupo especial de inteligência dos Estados Unidos, ele já também tinha muita coisa envolvida esse tempo. Então, tudo que é país que é envolvido, que tem queda de um país, um conflito de um país ou uma coisa, tem os dois lados, sabe, dos Estados Unidos que pode acontecer. Que ele pode tentar controlar outros países que eles gostariam de controlar, ou ele tem sua influência nos outros países que ele também gostaria de influenciar. E nós precisamos todo mundo entender isso, sabe, porque como eu falar, o russo não colocar nenhuma base militar perto dos Estados Unidos, né? Ele não coloca na Cuba, não coloca no Brasil, não tem base militar em nenhum lugar, mas o OTAN, ela foi criada dos Estados Unidos. E como tinha acordo com a Rússia, que ele não pode aproximar perto da Rússia, muitos anos atrás, desde a Guerra Fria, nós podemos ver que os Estados Unidos sempre aproxima, tanto aproxima, que já é muito, muito perto demais, sabe? Eles tinham acordo junto com o presidente americano, com o presidente russo, tempo atrás. Mas os Estados Unidos simplesmente insistindo em colocar seus bases militares para perto da Rússia, e eu acho que esse Zelensky, ele age, tudo que ele faz, tudo que o presidente americano fala para ele vai fazendo. Na minha opinião, para acabar essa guerra, o que pode acontecer? Ucrânia, nós vamos falar que é país pequeno, não grande. Rússia é grande país. Como você vai ganhar guerra com um país grande e país pequeno? Com certeza os Estados Unidos ajudam com arma e etc. Mas, na minha opinião, para a guerra acabar, para sangue acabar, para pessoas da Ucrânia parar de morrer, e não tinha outro conflito nuclear como o TAR, que pode acontecer, nós todo mundo tem medo, e eu tenho medo disso, sabe? E acho que é mais certo parar de lutar da Ucrânia, da parte da Ucrânia, colocar a arma no chão, tentar conversar com o presidente da Rússia politicamente, com o mundo inteiro ver o que está acontecendo. A Rússia não vai conseguir entrar na Ucrânia, ninguém vai concordar com isso para pegar a terra da Ucrânia, e acho que isso não vai acontecer. E eu acho que precisa um diálogo político, achar a resolução desse problema feia politicamente, mas não somente expandir os Estados Unidos dar mais arma e motivar os outros países a lutar lá na Ucrânia, lutar com a Rússia que já morreu. Tem alguns brasileiros também que estão na Ucrânia. Vocês podem ver na internet, tem muitos vídeos que soldados que foram lá lutar, voluntários, né? Eles viram que está acontecendo lá, que coisa, não como o Afeganistão no Iraque, essa guerra diferente. Notícia do bombardeio que deu, e o bombardeio foi na nossa base. Resumindo para vocês, simplesmente a nossa base acabou. A base da Legião acabou. Todo mundo que estava lá morreu. Todos os nossos amigos morreram.
Teve um bombardeio, começou 3 horas da manhã, teve o primeiro sinal, a sirene tocou, a gente saiu, aí cancelaram, botou um míssil em cima da gente, não teve o que fazer, a gente saiu correndo, foi pro meio do mato, já começou a soltar, cara, muito míssil em cima da gente, e não teve o que a gente fazer, cara, não teve o que a gente fazer. Falei com o comandante da legião, avisei que a gente ia sair, eles não quiseram sair, quiseram ficar na base. Na fronteira da Polônia, chega a notícia para nós que o bombardeio russo voltou e simplesmente acabou com a base. Mataram todo mundo que estava lá. Graças a Deus eu saí. Achar um jeito mais politicamente do que simplesmente com força lutar um com os outros. Essa guerra nunca vai acabar. Vai ter segundo o Afeganistão, e vai continuar acontecendo. E nós, todo mundo quer essa guerra parar já logo. E acordo foi feito, né? Mas não simplesmente lutar dos dois lados, esperar quem vai ganhar. Ninguém vai ganhar nessa guerra desse jeito, somente pessoas vão morrer. Então nós precisa pensar o que nós precisamos fazer realmente para acabar com esse problema que está acontecendo agora. Então, para mostrar que o Putin estivesse blefando, seria necessário essa aliança, o Joe Biden, o Zelensky, né? Mostrar assim, olha, não há vestígio de intenção de uso do território ucraniano para fazer algum tipo de frente, algum tipo de sabotagem, algum tipo de oposição à Rússia que não esteja dentro dos acordos legais da OTAN e etc. Só que eles não fazem isso. E o que a gente vê é o presidente Zelensky dizendo que não vai insistir com essa história de entrar na OTAN. Ora, mas então ele está dizendo que o Biden não está blefando. O Putin não está blefando, é isso que ele está dizendo? Porque o argumento do Putin é esse. É ilegal, né, a Ucrânia passar a ser parte da OTAN e poder servir, então, né, para um ponto avançado, né, de confrontação fora do acordo que está estabelecido. E aí o Zelensky vem dizer que não vai insistir com isso. Então, se havia, né, essa pretensão, se ele estava servindo, se era uma pretensão sua ou do seu país, ou se ele estava servindo a pretensões de outrem, aí eles têm que estabelecer. Porque agora, esse supostamente é o pretexto da guerra, ele diz que então ele volta atrás, então ele causou, né, ele ajudou a provocar, digamos assim, o conflito com essa posição da qual ele agora abre mão. Eu volto a dizer, galera, que eu gostaria de também falar para vocês, eu vi são americanos também falando lá, que moram nos Estados Unidos, eles falando que if Joe Biden, presidente americano, simplesmente falou antes que ele não pretende colocar a Ucrânia na OTAN, porque essa pode provocar uma grande guerra como Rússia, né? Provocar uma grande guerra como Rússia. Ele podia fazer isso, claro, antes já fazer, sabe? E o presidente da Ucrânia também podia falar que ele não gostaria de colocar, porque eu acho que aqui não tem nenhum pessoa dos dois lados que tonto, porque acho que os Estados Unidos sabia, ele vai colocar eles na OTAN, que a Rússia vai fazer uma coisa. Ou eu acho que ele sabia, sabe? Porque ninguém esperava, eu não esperava, né? Mas como esses grandes políticos fazem, tudo tem um acordo, tudo é feito pensando, né? Agora, como eu vi já há tempo atrás que Putin falou que ele quer fazer acordo com o presidente da Ucrânia sobre esse negócio de OTAN, que a Ucrânia aqui não pode colocar, sobre esse lugar de separatista que tem pessoas lá que morreram desde 2014 até agora não acaba lá essa guerra que tem sempre lá nesse território. Eles têm que acho que um acordo com o presidente da Ucrânia já, sabe? Não como nós vamos ver que o presidente da Ucrânia sempre enrola para dar resposta de paz, de coisas. Às vezes eles marcando um lugar para fazer, conversar sobre acabar essa guerra, né? Mas o presidente da Ucrânia não quer nesse lugar, ou não enrola, não fala muito sobre paz, sempre motivando pessoas ucranianas a lutar mais e não motivando outras pessoas a proteger a Ucrânia. Então você pode ver que o presidente gostaria de acabar sofrimento do seu país, e eu acho que já precisa correr e falar um acordo logo já, porque tem muitas pessoas que morreram inocentes e soldados também,
sabe? Porque como político não vai morrer, ele tá ficando lá escondido no seu lugar, do parte Rússia e do parte Ucrânia, todo mundo tá escondido no seu conforto conversando, né? Mas que morrendo as pessoas da Ucrânia e da Rússia. Na minha opinião, o que está acho que está acontecendo, como eu falei para vocês, e eu acho que ele, esperando o acordo do Joe Biden, o que Joe Biden fala ao presidente americano, ele faz. Pode ser ele fala desse jeito. Vamos enrolar mais e vamos sufocar mais a Rússia. Vamos cortar todos os vendas que a Rússia tem, gás, óleo, petróleo. Aí depois nós vamos dar jeito, nós criamos nos Estados Unidos o próprio gás, que eu já vi vídeos 4 ou 5 anos atrás que os Estados Unidos já gostaria de colocar vender seus gás e óleo através dos Estados Unidos, através do oceano, lá embaixo do oceano, passar para a Europa. Já vi esse vídeo antes, na notícia americana, se você vai pesquisar, você vai ver. Então, esse negócio muito complicado que está acontecendo, né? Por que está essa guerra? E nós vamos tudo observar bem, nós vamos ver que este negócio não está muito fácil atender o que está acontecendo, e tem muita coisa em muitos países envolvidos nessa guerra. A guerra, eu quero, né, todos devemos querer saber de forma mais acurada o que se passa lá, que está um pouco difícil, e ela está cheia de decalques, né, de histórias que são, assim, daquele mesmo feitinho das histórias que a gente ouvia durante a pandemia, daqueles que eram os bonzinhos e trancaram todo mundo nas suas casas, né? A verdade, sem dúvida alguma, como é típico dizer das guerras, foi a primeira vítima. Análise agora da Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, boa noite, Zé, Fiuza, boa noite, Cris. Um abraço ao nosso mestre Augusto Nunes, nosso querido Alexandre Garcia, daqui a pouco com a gente. Galera, eu gostei desse jornal, não sei como chama lá, News PDP, não sei como chama esse jornal, mas eu gostei que eles têm mente aberta, sabe? E eu ouvi que temos muitos jornais que mostrando verdade, como eu falei, que tem alguns volunteers, né, que morreu lá na Ucrânia, mostrando um prédio que foi uma base de treinamento lá, que tinha pessoas do UTA, sabe, que treinavam pessoas lá na Ucrânia, numa base lá militar. Tinha muitos estrangeiros, americanos, caras da Inglaterra, brasileiros também tinha lá. E simplesmente a Rússia enviou seus raquetas lá, explodiu tudo lá, matou todos os caras lá que tive. Tem alguns brasileiros que gravou vídeos, tem na internet, né, os vídeos que eles estão falando, pesquisa lá, você vai achar. Então, você vê que no Globo não mostra isso, e tem muita informação, com certeza, aqui da parte russa que não mostra tudo direito, que está na verdade acontecendo. Nós todo mundo sabe isso, tem lá político mais forte, né, ditadura mais forte lá na Rússia. E tem também parte do Ucrânia que, às vezes, ele mostrando muita coisa que não é verdade, às vezes mostrando coisa de verdade, mas do outro lado que está acontecendo. Então, é difícil acreditar na notícia. Bom pesquisar a informação você, pesquisar, assistir vários jornais estrangeiros, o que está falando. Por exemplo, eu não assisto só no Jornal da Rússia, eu tentando entender, pegar todas as partes que eu posso entender do jornal americanos, ucranianos, russo, o que soldados está falando, o que está acontecendo lá, que está na guerra lá, o que realmente está acontecendo, tentar entender uma completo, sabe, o que está acontecendo. Você não pode acreditar somente que mostrando aqui no Brasil, você não pode acreditar somente que está mostrando lá na Rússia ou na Ucrânia. Tudo que você pode ver no jornal, essa é uma parte que a pessoa passa, mas você não sabe se a pessoa passa a informação certa ou 100% verdadeira, galera. Então sempre fica ligado. Com a gente, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, eu fiquei feliz que você chamou o Fiuza primeiro, porque eu ia exatamente comentar esse ponto que o Fiuza vem falando, e eu ia trazer exatamente isso, que o Fiuza vem tocando num ponto importante dos santos e não santos nessa história. Eu acho que os únicos santos nessa história é o povo ucraniano e o povo russo. Né? Muita gente está querendo comparar, aqui nos Estados Unidos também, eu acho que até numa sinalização de virtude, né, colocar o presidente da Ucrânia aí num pedestal e não questionar absolutamente nada. Só um pequeno parêntese para a gente lembrar aqui, assim que o Vladimir Putin tomou a Crimeia, o presidente, a Ucrânia cortou o fornecimento de água da Crimeia, levantou ali,
né, um dam, levantou um dique grande e cortou o abastecimento de água ali da Crimeia e ficou por isso mesmo, e ninguém falou absolutamente nada. Outras pessoas aqui nos Estados Unidos estão comentando, Vitor, querendo comparar Zelensky com Ronald Reagan no sentido de que os dois vieram do mundo do entretenimento. Obviamente que muita gente quer rebaixar aí a posição do Zelensky como um personagem político sem expressão, porque ele vem do mundo do entretenimento, era um comediante, e aí muita gente está dizendo, não, mas Ronald Reagan também veio do mundo do entretenimento, e são comparações completamente diferentes, Vitor. Ronald Reagan, ele foi presidente do Sindicato dos Atores aqui na Califórnia, aqui nos Estados Unidos, um sindicato grande, poderoso. Depois ele foi governador da Califórnia durante 2 mandatos. Ele transformou a Califórnia num dos maiores PIBs do mundo. Então, as comparações, assim, eu acho que elas são completamente distorcidas nesse ponto. Aí você vê a necessidade das pessoas de tentarem colocar Zelensky num pedestal que eu acho que ele não pertence. E hoje nós tivemos aí o que é chamado aqui, né, não sei se foi falha de comunicação ou se foi simplesmente as máscaras caindo, a história ali dos da Polônia doando os MiGs para a Ucrânia através da base da OTAN na Alemanha. Os americanos disseram, não, vocês podem doar, Polônia, vocês podem doar os MiGs, já que são aviões aí, de guerra de fabricação russa, então os pilotos ucranianos teriam uma facilidade para pilotar esses aviões. Então, os americanos, o Pentágono disse, não, Polônia, vai lá e vocês podem doar os MiGs para os ucranianos. E a Polônia disse, não, eu vou doar para vocês, americanos, e vocês podem doar para a Ucrânia, ali da base da OTAN na Alemanha. Agora, o Pentágono disse que essa saída está completamente fora de cogitação, ou seja, ok colocar a Polônia dentro da guerra, mas não os americanos. O controverso banimento aí da compra de petróleo russo também segue fazendo muito barulho aqui, porque agora Joe Biden ele se aproxima da Venezuela e que nós sabemos que a Venezuela é muito próxima da Rússia. Ou seja, Vitor, o ponto que o Fiuza vem trazendo há algum tempo é muito importante. O que é verdade nessa guerra? Quais são os reais interesses por trás dessa guerra? Os interesses econômicos, os interesses políticos, isso tudo aí, quem tem responsabilidade observa com responsabilidade e faz análises apenas naquilo que é concreto até agora. Isso. Você vê, galera, o que está acontecendo, né? Você não pode também somente acreditar um lado de história, né? E eu acho que nesse caso não tem Santos aqui, como eu vou falar para você, e a situação é muito complicada mesmo. Uma galera que eu gostaria de também falar para vocês, eu assisti alguns soldados russos que falaram lá que o exército pegou eles, né? Ou pessoas que não quis lutar como ucranianos. Eles falaram que eles, até o último momento, ele não sabe que ele vai na guerra. Eles colocou simplesmente lá no Rússia, colocou eles para treinar, colocou no caminhão, no carro lá do guerra, né, várias soldadas. Antes disso, tomou todo o salário de todo mundo e colocou no território da Ucrânia, no floresta, sabe? Saí de caras do carro, né, do exército lá, no floresta. E simplesmente, o capitão deles falou, aqui nós estamos na Ucrânia, galera, nós vamos lutar contra o exército de Ucrânia. Então, caras do russo estavam tudo choque, ninguém queria fazer essa guerra, né? Nós podemos ver que essa guerra prolongando muito tempo, também que da parte da Rússia, porque tem muitos soldados desmotivados que não querem fazer guerra. Por exemplo, a Ucrânia já foi parte de Soviet Union, sabe? Todo mundo fala na mesma língua, Ucrânia para russos e russo para Ucrânia, como são os irmãos. Como se vai numa guerra, como outro país que são o irmão, basicamente, sem nenhum grande motivo, sabe? Tipo, sabe, não tem lógica, né? E tem muitos caras russos que não querem matar caras da Ucrânia, que não querem fazer guerra com a Ucrânia,
E ele se rende, sabe? Ele fala que não vou lutar, coloca a arma lá e o exército do Ucrânia pega dele, sabe? Tem isso muito que está acontecendo agora lá nessa guerra com a Ucrânia, a Rússia contra a Ucrânia. Vamos ver esse vídeo agora, que tem um capitão lá na Rússia, um capitão que gostaria de falar o que está acontecendo na guerra lá com a Ucrânia, e jornalista russo não deixa falar capitão o que está realmente está acontecendo lá na Ucrânia, com os soldados russos. Essa russa censura que temos lá nos TV, que é muito ridículo, esse cara vagabundo, esse jornalista que não deu falar para esse capitão. Vamos ver o que ele está falando. И через чеченскую кампанию прошли, и через Донбасс. Там реально наши ребята, и донецкие, и луганские, и наши силы спецоперации гибнут сейчас. Ó, eu vou parar. Esse capitão, ele falando que essa guerra muito fodida, que essa guerra não tem nenhuma coisa parecida com o Afeganistão, ou onde as pessoas russas em tempo antigo foi na guerra, que tem muitos russos que estão morrendo lá, exército nosso lá, que esses caras não gostariam de fazer essa guerra, e tem muitas pessoas que morrendo lá no território de Ucrânia, o exército russo, esse cara falando. И наша страна, она... Не-не-не-не-не! Нет, я не хочу это слышать, подождите. Нет, слушайте, они гибнут все равно. Стойте, Они все равно. равно. Остановитесь. Подождите Вы не можете секунду. остановиться, что Я ли? просто хочу, чтобы мы сейчас встали и почтили память молчанием, хотя бы Вы что делаете? минутой Или молчания там наших фала, ребят, которые там все какие-то равно таком сражаются за Вы можете Россию остановиться? и за Нет? Донбасс. Вы можете Типа, сейчас они лукавят остановиться? Я вам сейчас скажу, сепаратисты, что там наши Донбасс, ребята ну, делают. Наши ребята там разят гадину Это фашистскую. правильно, но Это триумф. правильно. Aqui é engraçado, sabe, que jornalista russo falando, esse o vagabundo, né, que está representando, né, ele falando que os russos lá agora matando pró-fascistas lá na Ucrânia, mas eu sei que tem alguns pró-fascistas que gostam, nazistas lá na Ucrânia, alguns no exército tem lá, Azov, como chama lá, uma organização, né, mas você não pode falar que todo o exército da Ucrânia eles pró-fascistas, eu não acredito nisso, eu sei que tem muitos ucranianos, que gente normal, que pessoas do exército ucraniano também normal, não tem esses pró-fascistas, que é tanto popular mostrar lá no TV a Rússia, e esse jornalista vagabundo não deixa falar pessoa que são do exército, que sabe o que está acontecendo, você vê que censura russa que tem lá. Дайте мне договорить. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии. Путин ввел в Украину войска, и они сейчас бомбят русскоязычные города, Киев, Харьков. Вот у нас есть несколько кадров оттуда. Aqui, galera, muito interessante esse vídeo. Uma jornalista, não sei, da parte da Ucrânia, Rússia, ela perguntando para uma moça, mostrando as fotos, falando que Putin entrou lá no território de Ucrânia e envia muito mísseis, bombas, que tem pessoas morrendo lá no com cidades como Odessa, Kiev, né, Kharkov, e ela mostrando essa para uma moça russa, sabe? E vamos ver que ela vai responder, porque lá na Rússia mostrando parte, né? Ele não falam que guerra, ele falando desmilitarização do exército ucraniano, né? E falando que somente tem guerra com soldados do Ucrânia, não tem bomba, não cai em nenhum lugar, sabe? Vamos ver que essa moça vai vir nas fotos que ela vai responder. Acredita isso que essa moça fala ou ela acredita o que mostra na TV russa? Пойдем. О, cara Я não за deixou ela olhar. Я хочу вам показать несколько... Я за Путина. Я А поняла. если не она буду не смотреть Киев, фотографии. Ну вот это вот Ничего этому не- русскоязычных я за городах, Путина. Харьков, Киев. Нет, ну расскажите о Ela своей não acredita, позиции. fala, Я isso за é mentira. Путина. Ela fala que Putin Я за tá Путина, я verdade. во всем за него. Да, Киев никто не бомбит, я этому не верю. Esse cara falou que ele não acredita que Kiev, cidade do Kiev, são bombardeados, sabe? Pessoas... Eu falo, galera, você não pode acreditar que mostra no TV, você precisa buscar informação sozinho. Вообще, я считаю, что Путин, наверное, умный человек и знает, что делает. Nós falamos Поэтому que Putin é só inteligente, sabe? у sabe. меня нету какого-то негатива к этому. Значит, так надо. Вот, ну вот это мое мнение. Значит, ну, Ela мы achando же que isso ничего, é никак necessita, повлиять на então. это Ele все не decidiu можем. porque ele necessita. Мне тоже как бы не нравится вся эта ситуация. Ela- Не думайте, mas что ela não как gosta бы нам da это все situação. нравится, потому что я понимаю, что и санкции ведут, и все равно, получается, будет бить по нашим карманам. То есть это и инфляция, и ну, какие-то, и безработица та же самая. Но, значит, ну, надо так. Я так, ну, вот тут у меня Engraçado essa moça falando que ela entende que tem muita inflexão, que vai
viver muito difícil lá na Rússia por causa de todas as sanções que tem, mas ela acha que como você necessita o que está acontecendo, o presidente decidiu, então precisa concordar com isso. Na minha opinião, eu acho que não precisa concordar. Por exemplo, eu você ver seu presidente fazendo coisa errada, já fala que está errado e eu não concordo com isso, sabe? E eu acho que está errado. E se meu presidente querer fazer isso, você tem o direito de concordar ou desconcordar, sabe? Por isso eu falo para você, nunca você pode amar muito o presidente e concordar com tudo ele fala. Você precisa ver se a pessoa está certa, no lugar certo, fala a coisa certa e você concorda com isso. Não que o presidente concorda, entendeu? Você precisa ver o que está certo и você precisa ver o que está errado. Você escolhe. Как-то мне не хочется прямо это говорить, потому что у нас как-то это может за это быть какая-то опасность, поэтому я лучше воздержусь от этого. Я просто за мир и все. Мне не хочется войны. Превентивный удар, он всю жизнь, да, тысячи жизней, это правда, это горько, это больно. А что вы прикажете делать? Ждать, пока на нас нападут? Путин такого не мог. Aqui ela falou que ela entende que está acontecendo lá na Ucrânia, que isso é muito feio, muitas pessoas morrendo. Ela falando, e vocês vai falar para mim, o que nós fazendo? Esperar até o tá atacando nós, até tudo isso que está acontecendo, que pode, como Putin falou que vai colocar sua base militar lá na Ucrânia, que depois, através da Ucrânia, os Estados Unidos pode atacar a Rússia. Então falou, vocês vai esperar isso acontecer, um dia para chegar isso acontecer. Você não sabe se é verdade, pode acontecer ou não mas Putin decidiu fazer, o motivo dele foi esse, né? Mas tem pessoas que не могут делать. Напасть на Украину, тем более. Зачем нападать, если там наши жители живут? O cara não acredita falando porque наши все там Украина, Белоруссия. Но это же произошло. Почему? O cara não acredita. Не знаю, по новостям другое говорят. Я не слышу, что Путин ввел войска специально для войны. Это Зеленский все делает. Американцы. Зачем он положил 500 человек уже своих? Зачем? Не знаем. Да ну его нахрен. Moça xingou ele, perguntou ele, eu não sei por que ele está fazendo isso, Putin. Aí vai se ele fuder. Moça vira e falou. Então, aqui nessa situação, galera, nós podemos ver como tá ridícula a situação lá na Rússia, galera. Tão ridículo que a pessoa não pode falar nada o que pensa sobre essa guerra. E olha que isso estava acontecendo. За активистов вообще. Вы за активистов? За активистов, конечно. Ela pergunta se ele suporta ativistas. Если здесь просто сказать два слова. Ela falou que eu falar só 2 palavras que não vai polícia levar. Вас уже задерживают. Lá no papel escrito 2 palavras. E já a polícia pegou. Escrito 2 palavras em russo. 2 слова. С ума сойти. Não tem nada sobre guerra. Mas queria falar нет войны, não guerra, né? Não para guerra. Вы снимаете только оппозиционеров, да? Coisa de louco, né? Não dá pra entender. Mostra что tinha papel О том, как смягчить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить... Aqui, galera, a escrita, sabe que é escrita lá? No war, no guerra, não fazer guerra mais. Escrito em russo, остановите, не верьте, пропаганде здесь вам врут. É escrita para de guerra, não acredite que está tendo um jornal de propaganda russa aqui mentindo para vocês. Границы не должны пострадать от введенных Западом ограничительных мер. E já mudou o vídeo, você viu o que está acontecendo, galera? Isso aí, galera, nós assistimos esse vídeo review para você. Alguns vídeos que eu achei muito interessante para você se ver, assistir e tentar entender o que está acontecendo. Eu sei que é muito difícil saber verdade 100% pura, o que está certo, no qual parte que está errado. Com certeza que Putin, quando invadiu a Ucrânia, essa não foi, na minha opinião, a coisa certa, né, como guerra lá na Ucrânia. Mas também nós podemos ver que os Estados Unidos e parte da Ucrânia não também tanto tudo claro o que está acontecendo. Realmente ele está preocupado com vidas dos ucranianos, com o presidente Zelensky. Eu acho que precisa parar essa guerra e conversar mais diplomaticamente Ucrânia como Rússia, sabe? E como os outros países como apoio, somente vi que isso vai acontecer já
logo, e essa guerra vai parar logo já, e não tem mais essas prolongadas de conversa diplomaticamente, sabe? Eu acho que mais rápido é possível conversar com eles, como Ucrânia e Rússia, mais rápido parar essa guerra, vai salvar muitas vidas das pessoas da parte da Ucrânia e da Rússia, e essa guerra logo vai acabar, e não vai ter medo de uma coisa maior como guerra nuclear, que pode envolver o mundo inteiro e sofrer o mundo inteiro. Eu espero que isso nunca vai acontecer, e que Deus proteja todos nós, que Deus proteja essa terra, e como nós falamos em russo, нет войны. Tchau, galera. Пока-пока.